Olá, meus amigos. Meu nome é Arthur, eu sou integrante do grupo Pena e hoje o Liag e o professor Borges da Unicamp, professor de gestão de projetos, nos chamou para ensinar para vocês um pouquinho sobre programação. Neste vídeo estaremos abordando principalmente quesitos-chave da programação. O que é programação? Como que a programação influencia a nossa vida? Como pensar como um programador? E também faremos uma pequena trivia para ajudar vocês a pensarem como programadores. Isso facilitará muito o desenvolvimento de programas e também a entender conceitos que viremos mais à frente. Se você tem interesse nisso, por favor, sente-se, relaxe e vem comigo. E vamos a empezar com conceitos um tanto quanto filosóficos. O que é a programação? Como que a programação está inserida em nossa vida? Vamos pensar em contexto de 2020, 2021. Estamos tendo que manter um distanciamento social e, em virtude disso, estamos utilizando mais do que nunca redes sociais, principalmente para nos comunicarmos com famílias, com familiares, amigos, colegas de trabalho e muitas vezes quando vamos fazer trabalhos escolares, pedir comida, aprender coisas novas, estamos utilizando redes sociais, estamos utilizando softwares, estamos utilizando aplicações que foram desenvolvidas por grandes companhias para servirem a nós. E essa coisa mais importante do software, o software deve sempre servir aos usuários com um propósito muito bem definido e realizar este propósito muito bem. Se um software ele não é capaz de realizar essas coisas, nós temos um problema. E eu gostaria que vocês imaginassem o quanto que nós vimos, o quanto que nós estamos próximos da programação no nosso dia a dia. Darei um tempinho para vocês. 2000 years later. Às vezes é um pouco difícil nós pensarmos aonde que a programação está inserida em nossas vidas. Afinal de contas, a programação não é algo que a gente consegue encostar, não é algo do mundo físico. A gente mal consegue ver a programação quando estamos utilizando um programa. Bom, pelo menos se o programa tiver sido bem feito, a gente não vê. Mas é o tipo de coisa que fica por baixo dos panos, realizando o que a gente deseja fazer nos aplicativos que estivermos utilizando. Pense da seguinte maneira: toda vez que você enviar alguma imagem no Instagram, você enviar uma mensagem para alguém no WhatsApp, você aumentar o volume da música no seu carro, por trás de tudo isso existe um software. E todo software é basicamente um conjunto de linhas escrito em linguagem de programação por programadores com o propósito de fazer aquele software funcionar da maneira que a gente espera. Então, vamos dar um pequeno exemplo. Quando vocês passam num caixa e vocês querem realizar a compra de um produto, a atendente passa aquele produto por um scanner, aquele scanner vai ler aquele código de barras, aquele código de barras vai ser consultado para saber que produto que é aquele, qual o seu peso, qual é seu valor, ele vai buscar de algum lugar todos esses dados mais importantes relacionados a este produto e a partir destes dados ele vai realizar o cálculo. Portanto, quantos daquele produto estão presentes ali naquela compra? Tantos. Então, se for só um, ele só vai retornar o valor do produto. Se forem mais do que um, ele vai multiplicando aquele valor até pela quantidade de produtos que ele está presente. Se tiver algum desconto naquele produto, ele vai consultar a disponibilidade de um desconto e, se for constatado que existe sim algum desconto, ele vai pegar, aplicar esse desconto sobre o valor do item e vai mostrar o valor com o desconto. Então, nós conseguimos perceber que tudo isso só pode acontecer porque existe um software ali fazendo este meio de campo. Pegar uma informação, levar de outro lado, realizar algum tipo de processamento e retornar esta informação processada para o usuário. Este processamento pode ocorrer de diversas maneiras. Pode ser um processamento do tipo, eu vou enviar uma foto para o meu Instagram e eu quero que aquela foto ela fique no meu feed por quanto tempo eu quiser. Este processamento é exatamente isso então. É
o software pegar essa imagem que você quer enviar e guardar no seu feed. O retorno desta ação é você vendo no seu feed do Instagram a sua foto. Um outro exemplo muito bacana disso é como o WhatsApp funciona. Para enviar uma mensagem, basicamente o que acontece é o software do WhatsApp pega a mensagem que você quer enviar, envia para o seu colega, né? Ele vai receber essa mensagem, ou seja, o processamento é ele receber essa mensagem, e assim que ele receber essa mensagem, o software ele vai te enviar uma confirmação de envio, uma confirmação de recebimento, se a mensagem foi recebida, uma confirmação de leitura, se a mensagem foi lida, e o horário que essa mensagem foi lida. Então, este é o grande X da questão. Softwares são sistemas de informação que permitem que uma informação que nós passemos de um lado para outro e para que depois, neste outro lado, haja um processamento deste dado e depois este dado seja devolvido para nós, já processado. Porque afinal de contas seria muito estranho se você enviasse uma imagem para o seu feed do Instagram e absolutamente nada acontecesse. Você não conseguisse ver sua imagem no Instagram, ninguém conseguisse ver sua imagem no Instagram e nada mais seria possível de fazer. Não teria cabimento. Você estaria enviando a mensagem, mas não estaria acontecendo nenhum processamento. Estaria parado, estático. Isso não é legal. Um software não deve fazer isso. Um software que não faz isso, não funciona. Não é um software funcional. Da mesma maneira que seria muito triste se você enviasse uma mensagem no WhatsApp para o seu amigo e absolutamente nada acontecesse. Você não recebesse uma notificação de confirmação de envio da mensagem, recebimento ou o que for, e seu amigo também não recebesse a mensagem. Caso isso aconteça, o programa não está funcionando. Então, lembre-se disso. Deve haver um processamento entre os dados. O programa deve ser capaz de pegar um dado no começo, manipular este dado de alguma maneira e retornar para alguém, para que esse sistema de informação possa ser completo. Mas Arthur, isso você está falando dando exemplos de hoje em dia, exemplos novos como Instagram, WhatsApp. E antigamente? Porque afinal de contas, WhatsApp e Instagram não existem desde sempre. Exatamente. O software ele começou mais ou menos na década de 50, junto com os primeiros computadores. O problema é que software, nessa época, era muito diferente do software que a gente conhece hoje em dia, assim como os computadores. Computadores da época precisavam de cartões perfurados que eram inseridos nele com o propósito de que cada conjunto de furos neste cartão pudesse ser lido pelo computador, o computador realizasse operações matemáticas de acordo com esses furos no cartão. Então, uma sequência de furos poderia significar a somatória de dois números, ou então a subtração de dois números, a divisão de dois números, e isso funcionava bem para programas pequenos, pois eu acho que vocês conseguem imaginar que programar com cartões perfurados não é uma boa ideia. Você programar um software que some 2 mais 2 não dá tanto trabalho quanto programar o próximo Facebook. Mas isso foi lá na década de 50, época em que computador, a maior parte da população sequer sabia o que é um computador. E muitos dos que sabiam o que era um computador não tinham ideia do seu uso. Os que utilizavam para fins científicos, coisas que hoje em dia a gente consegue fazer até mesmo num celular, numa calculadora simples. E é apenas por causa do advento desses programas que hoje em dia essas coisas são tão simples de serem feitas. Afinal de contas, foi um grande salto quando o computador deixou de ser uma máquina vista apenas por cientistas e começou a se tornar um artigo utilizado por famílias no dia a dia para escrever documentos, para checar e-mail. O computador deixou de ser um artefato científico, algo de outro mundo, e se transformou numa necessidade, em algo que ajudava a vida das pessoas,
algo que ajudava as pessoas a realizarem tarefas que antes eram mais difíceis e agora com o computador estavam se tornando cada vez mais rápidas e fáceis de serem executadas. Muitos exemplos disso são os computadores da IBM, que foram os primeiros passos na direção dos computadores como nós conhecemos hoje em dia, mas principalmente o Macintosh, ou o computador da Apple. Hoje, nós vemos que a Apple, com o Macintosh, foi o precursor do software como a gente conhece hoje em dia. O computador deixou de se tornar opcional e tornou-se quase que uma obrigação na vida das pessoas, pois apenas com o computador conseguimos realizar certas tarefas, que até então, na mão, era basicamente impossível. E com o advento do computador, houve a necessidade de melhorarmos a forma como programamos esse computador, pois pense na programação como o volante de um carro. Você pode ter um carro sem volante, mas o que você vai fazer com um carro sem volante? Você não consegue. Um carro pior, um carro sem volante, sem pedal de acelerador ou de freio. Você não consegue dar comandos a este carro. Você não consegue falar para o carro, carro, vai para frente. É um objeto inanimado. Como que a gente vai falar para o carro ir para frente? A gente precisa de uma interface, de uma comunicação entre humano e carro. A gente precisa pegar na direção e virar para que o carro possa ir para a direita, para a esquerda, possa fazer curvas, etc. A gente precisa do pedal de freio para permitir que o carro entre em movimento e para que o carro possa parar. E a gente precisa do pedal do acelerador para que o carro possa acelerar e parar de acelerar. Da mesma forma funciona o software. O software permite então que humanos deem comandos ao computador. Porque afinal de contas, se não fosse pelo software, o computador seria apenas uma caixinha bonitinha, cheia de componentes eletrônicos lá dentro, que a gente não teria a mínima ideia do que fazer com ele. E a partir do momento que começamos a perceber isso, começamos a perceber a necessidade de softwares cada vez mais evoluídos e próximos, principalmente não só do computador, mas do programador, começamos a desenvolver programas, ou melhor, começamos a desenvolver linguagens de programação cada vez mais poderosas. Os softwares que são escritos em linguagem de programação, ou seja, linguagens que o computador consegue entender, deveriam ser cada vez mais user-friendly, ou seja, amigáveis ao usuário, amigáveis ao programador. No começo de tudo, o usuário era também o programador. Não existiam programas feitos como existem hoje em dia. Você literalmente colocava um monte de comandos no computador, ele ia interpretando esses comandos e ia te retornando informações. Com o passar do tempo e conforme a popularização do computador nas casas, isso começou a mudar. Os usuários não queriam mais essa forma tão rústica, essa forma tão homem das cavernas de conversar com um computador. Muito também porque escrever certos comandos diretamente no terminal de um computador é assustador. São várias e várias palavras que, se você errar uma letra, já era. Você tem que recomeçar a frase. Você às vezes pode quebrar. Você às vezes pode travar o computador ou selecionar alguma coisa que você não quer. E exige conhecimento prévio do usuário antes de poder utilizar um computador. Algo que muitas pessoas ou não tinham ou tinham medo de estudar. Porque afinal de contas, até então, computadores eram ferramentas da ciência. E pessoas que não eram cientistas muitas vezes se sentiam um pouco apavoradas com o conceito de estar utilizando um computador. E foi a partir deste momento que as empresas começaram a perceber que o software ele tem que ser uma versão polida daquela interação do humano com o computador. Em vez do humano ir lá e literalmente digitar uma série de comandos estranhos no terminal do computador, agora nós temos uma interface gráfica. Nós temos um lugar onde o usuário precisa apenas selecionar um programa e o programa ele vai dar conta destas linhas de código estranhas que antigamente era a tarefa do usuário escrever. Agora,
O usuário apenas seleciona o que ele quer fazer e o software, o programa, ele vai ser o responsável por tomar conta daquele monte de linhas de código em linguagem de programação que muitas pessoas às vezes não entendem ou que é necessário um nível de conhecimento muito alto para conseguir ser realizado sem problemas e também rapidamente. E conforme isso foi acontecendo, mais e mais pessoas começaram a utilizar computadores para tarefas do dia a dia. Vocês podem estar acostumados com, por exemplo, o Paint, uma ferramenta que muitos, quando crianças, ficavam jogando por horas e horas. E foi literalmente assim que computadores ganharam popularidade. Ferramentas simples, mas que eram tão importantes e a gente simplesmente não tinha nada parecido com isso. E no primeiro contato com elas, a gente já fica maravilhado. A gente percebe que aquilo é algo que realmente muda a nossa vida. Traz ou diversão, ou traz mais praticidade para a nossa vida. E é isso que softwares devem fazer. Devem facilitar a nossa vida, devem resolver um problema. E por falar em resolver problemas, softwares são as principais maneiras de resolver problemas hoje em dia. Hoje em dia, softwares que gerenciam funcionalidades que devem ser à prova de erros, como, por exemplo, bolsas de valores, sistemas de bancos, sistemas de vendas, sistemas que trabalham com números de cartão de crédito, boletos bancários, informações pessoais. Todos estes são exemplos de sistemas que não podem apresentar erros, eles têm que ser o mais confiável possível, porque se em algum momento algum desses programas dá um erro, eles podem comprometer todo o sistema, outros programas e até mesmo expor os usuários, algo que nós, programadores, devemos sempre tomar cuidado, pois um vazamento de informações é algo muito preocupante e deve ser evitado a todo custo, algo que infelizmente tem se tornado um pouco mais difícil de realizar tudo a cada dia, pois softwares estão fazendo cada vez mais coisas. Então, devemos tomar cuidado com quantas coisas o software está fazendo para que cada uma dessas funções que o software está realizando seja protegida, seja anti-erros. E também, mais importante, que seja amigável ao usuário, pois tudo isso volta lá ao começo da programação. Um programa deve servir ao usuário e não o contrário. Se o usuário tiver que pensar muito para utilizar um programa, o usuário muito provavelmente vai desistir do programa. Então nós temos que fazer programas que são o máximo possível amigáveis ao usuário e voltados ao seu uso. E principalmente voltado ao uso por pessoas geralmente leigas, que têm o mínimo de conhecimento ou contato com computadores. Pois se atendemos até mesmo as pessoas mais leigas, pode ter certeza que as pessoas com mais experiência vão utilizar o software de maneira muito mais tranquila. Agora vamos fazer uma pausa e depois voltaremos com mais conteúdo muito importante sobre a programação. A few moments later. Bacana! Arthur, você me explicou muito sobre a história sobre software. Já estou cansado sobre isso. Eu quero programar. Mas como que eu programo? Como que eu consigo conversar com um computador? Afinal de contas, a comunicação entre um desenvolvedor, um programador e um computador é muito diferente da interação entre pessoas. Como vocês conseguem imaginar, um computador ele não consegue entender o que nós estamos falando. Eles não conseguem entender o português propriamente dito. Se nós mandarmos um computador literalmente escrever alguma coisa na tela, ele não tem ideia do que a gente está falando. E mais importante do que isso, existem várias maneiras de alguém falar a mesma frase. Eu posso falar para o computador, por favor, escreva isso na tela. Ou eu posso falar, computador, escreva isso na tela, por favor. Ambas as frases fazem sentido, ambas as frases estão corretas e ambas as frases querem dizer a mesma coisa. Entretanto, como que a gente faz para o computador entender que ambas as frases fazem a mesma coisa? E isso são apenas dois exemplos. Existem muito mais maneiras de fazer isso.
A gente consegue ainda colocar no meio questão de sotaques, questão de gírias, tudo isso gera a necessidade de nós criarmos uma linguagem de programação, ou seja, uma linguagem que seja unificada e que todo mundo que queira conversar com o computador utilize aquele conjunto de frases, aquele conjunto de palavras para que o computador consiga entender da maneira mais tranquila possível o que o programador quer que o computador faça. Ah, Arthur, então você está me dizendo que o computador é burro? Sim, o computador é burro. Ele não consegue entender o que a gente fala. E é por isso que muitas pessoas ficam assustadas de programarem, porque nós não utilizamos português, a gente utiliza bastante do inglês, né? Muitas palavras estão em inglês, então é essencial algum conhecimento sobre inglês. Mas a gente não utiliza o inglês comum, o inglês coloquial, a gente não utiliza nenhuma língua, a gente utiliza linguagens de programação. Existem diversas linguagens de programação, existem linguagens de programação mais antigas, linguagens de programação mais novas, linguagens de programação um pouco mais simples para o usuário, linguagens de programação um pouco mais complicadas para o usuário, linguagens de programação que se aproximam muito da maneira como o computador realiza tarefas, linguagens de programação que se afastam um pouco de como o computador realiza tarefas. Então, cabe ao programador conhecer o máximo possível de linguagem de programação e, na hora de programar ou na hora de escolher sua carreira, olhar para cada uma dessas linguagens de programação e se perguntar: qual será que eu gosto um pouco mais? Qual será que faz mais sentido para mim? Qual que eu gosto mais de utilizar nos meus projetos? Isso é muito importante. Nestas aulas, claro, nós vamos utilizar apenas uma linguagem de programação, uma linguagem de programação que inclusive é muito bacana para quem nunca programou antes, tem uma sintaxe muito autoexplicativa, mais importante do que tudo. É uma linguagem de programação que você consegue olhar para ela e falar: opa, mesmo que eu não saiba perfeitamente tudo o que está acontecendo aqui, eu consigo entender o que o programador está querendo dizer. Então, vale a pena ressaltar aqui, se você não gostar da linguagem de programação que estamos utilizando aqui nestas aulas, saiba que existem muitas outras linguagens de programação por aí, e essa não é a única linguagem de programação disponível. Você pode e deve entrar no Google e procurar linguagens de programação ou linguagens de programação mais utilizadas 2021, 2022, seja o ano que for. Esteja sempre pesquisando. Linguagens de programação aparecem do dia para a noite e você nunca sabe qual que é a sua preferida. Eu mesmo já mudei de preferência 1 milhão de vezes. Então não se sinta preso a uma linguagem de programação. Não ache que, ai meu Deus, eu não entendi isso, então eu não entendo programação. Não, mas pelo contrário. Às vezes você não entende uma que simplesmente não é sua cara. É importante sim você saber um pouquinho de cada coisa. Mesmo que você não entenda plenamente, você não seja um especialista em, vamos supor, linguagem Python, não tem problema. Se você conhecer algumas coisinhas sobre Python, já é ideal. Você já vai preenchendo sua cabeça com conceitos que são muito importantes para o universo da programação em geral, pois saibam disso. O que você aprende em uma linguagem de programação muitas vezes pode ser reaproveitado em outra. Elas não são necessariamente construídas na base de outras, mas elas reutilizam a sintaxe de outra. Ou seja, elas utilizam as mesmas palavras, os mesmos conjuntos de palavras de outras. Exemplo disso são as linguagens C e C++. Até o nome é muito parecido e quem já sabe linguagem de programação C, na hora que pega a linguagem de programação C++, percebe, poxa, é basicamente a mesma coisa, com algumas diferenças aqui e ali, mas honestamente, em alguns minutos de Google você já consegue pegar a diferença entre elas. Agora, mais importante do que tudo, como é que eu converso com um computador, Arthur? Pedindo por favor? Como que é? Não. Basicamente, computadores funcionam com conjuntos de instrução. Cada linha de código é uma instrução que você está dando ao compilador. Mas Arthur, o que é um compilador? Você não falou de compilador até agora.
o compilador ele é o meio de campo entre o programador e o computador. Apesar de nós utilizarmos uma linguagem de programação que são feitas para que o computador possa entender as nossas necessidades, o computador não consegue entendê-las nativamente, ele não consegue entendê-las diretamente. Você precisa de um você precisa de um compilador que fará o seguinte: ele vai pegar essa linguagem de programação que você está utilizando, seja ela Python, seja ela C, C++, o que for, ela vai traduzir aquelas diversas sintaxes em outras que o computador consiga entender. Mas Arthur, por que existe essa tradução? Porque a maneira que o computador entende as coisas é muito diferente. Computadores trabalham com valores binários. Para não complicar mais ainda as coisas, lembrem-se daquele cenário de Matrix, que aparecem diversos zeros e uns correndo pela tela. Computadores trabalham assim, com uma sequência de zeros e uns, muito parecido com a maneira que os computadores trabalhavam lá atrás, na década de 50, com os cartõezinhos furados. Cada cartão furadinho representava 1. Cada cartão que não estava furado representava 0. Só que hoje em dia, claro, a gente não utiliza mais cartões. Nós programamos em linguagem de programação que, claro, pelo compilador, são traduzidas em zeros e uns. Mas, Arthur, então, existem linguagens que conseguem conversar diretamente com o computador? Existem. Só que são linguagens muito complicadas, muito complexas e que cada dia mais estão perdendo sentido em serem utilizadas. Você, como um programador comum, você não precisa fazer programas que conversem diretamente com o computador. Arthur, tem um ganho de performance? Sim, existe um ganho de performance. Mas se você está construindo um programa simples, um programa de calculadora, por exemplo, para calcular literalmente 5 vezes 5, você não precisa e nem quer acessar diretamente o hardware. Você vai gastar mais tempo programando este programa em uma linguagem extremamente complexa do que realmente utilizando este programa. É muito mais simples utilizar uma linguagem que a gente chama de alto nível, ou seja, uma linguagem um pouco mais próxima do programador, quem está no mais alto nível, o computador está mais aqui, no baixo nível, e que facilite este processo de comunicação entre desenvolvedor e computador. Torne este processo um pouco mais rápido e simples, porque senão todo mundo fica muito assustado e ninguém sabe direito como que se programa. A gente tem que sempre lutar para simplificar esse processo o máximo possível. Então, quando estivermos conversando com este compilador, a partir de agora não vamos mais chamar de computador, vamos começar a chamar de compilador. A partir do momento que a gente estiver conversando com este compilador, a gente precisa dar ordens para ele. Ou seja, compilador, armazene este valor. Ele vai armazenar, por exemplo, armazene este valor de 25. Tudo bem. Compilador, armazene este outro valor 12. Tudo bem. Compilador, crie um espaço na memória onde você vai armazenar algum valor. Tudo bem. O que é isso? Nessa instrução, o compilador ele vai simplesmente deixar um espaço em branco, um espaço vazio, não preenchido, que futuramente vai receber alguma coisa. Muito provavelmente vai receber um número, alguma coisa assim. Então eu posso no futuro falar: ei, compilador, lembra aquele espaço que você deixou aberto? Eu lembro sim. Tudo bem, agora você armazena o número 10 naquele espacinho. Tudo bem, perfeito. E essa maneira com que você vai trabalhando com o compilador, com que você vai trabalhando com computadores. Você vai dando ordens a ele, e se estas ordens corresponderem ao que ele está esperando, ele vai executar os comandos. Claro, se você escrever alguma coisa errada, se você tiver algum erro de digitação, ele muito provavelmente não vai conseguir entender o que você está escrevendo. Por exemplo, se você falar, compilador, armazene um número A, ele vai falar, calma, A não é um número. Então, claro, apesar do compilador ser burro, ele é esperto o suficiente para saber que a letra A não é um número. E quando ele estiver esperando uma letra, que por exemplo, 5 não é uma letra.
Da mesma maneira, a gente pode dar uma série de outros comandos para o computador. A gente pode falar para o computador: ei, computador, mostre esta frase na tela. Por exemplo, olá mundo. Uma frase muito conhecida na programação. Quando a gente começa a brincar com programação, em fazer programas, a gente geralmente escreve essa frase na tela. A gente fala para o computador: ei, computador, escreva olá mundo na tela. Ele vai lá, ele vai ler aquela linha de código que você escreveu e ele vai colocar na tela. Olá mundo. Bacana. A gente pode também falar: ei, compilador, seguinte, espere o usuário digitar alguma coisa. O usuário vai lá digitar alguma coisa, por exemplo, digite seu nome. O usuário vai digitar Arthur, no meu caso, e ele vai salvar, ele vai pegar este dado. Agora, o que ele vai fazer com este dado? Isso é tarefa do programador. O programador vai decidir o que esse dado vai fazer, para onde que esse dado vai, se ele vai ser armazenado, para que ele vai ser armazenado. Existem milhares de motivos diferentes pelo qual um programador pode querer armazenar algum tipo de dado. Por exemplo, Arthur. Se ele armazenou o meu nome, Arthur, ele pode pegar este dado armazenado e pode depois colocar na tela: bem-vindo, Arthur. Ele salva este dado em algum lugar, por exemplo, nome do usuário é Arthur. Aí depois ele pode me dar uma saudação, tipo: olá, Arthur, ao invés de olá, mundo. O programa ele é dinâmico, ou seja, ele muda a partir do conjunto de instruções que você está passando ali para ele e de como você está trabalhando, com aquela linguagem de programação. Aí você pode me perguntar: mas Arthur, a gente escreve programas como Instagram, Facebook, WhatsApp utilizando estas ferramentas? Sim e não. A gente utiliza também essas ferramentas. Elas são apenas o pontapé inicial na programação. Todas as linguagens elas vão incluir alguma variação disso. Entretanto, algumas linguagens vão conter muito mais funcionalidades, algumas vão conter um pouco menos do que outras. Isso vai variar muito de linguagem para linguagem. E é muito importante lembrar-se também de que a maneira com que você escreve essas funcionalidades em uma linguagem pode variar um pouco ou bastante para outra. Exemplo disso é o que eu dei anteriormente. A maneira que você escreve Olá Mundo em C parece muito com a maneira que você escreve Olá Mundo em C++. Existem algumas pequenas diferenças, mas é muito parecido. Entretanto, é muito diferente da maneira que você escreve Olá Mundo em uma linguagem chamada Java. Entre C e Java existem muitas diferenças e apesar de você conseguir ter uma noção, você precisa aprender basicamente do zero o que cada sintaxe de Java realiza, porque existe muita diferença. E isso é comum para diversas linguagens. Algumas são um pouco mais parecidas com outras são um pouco mais fora da casinha. Ah, Arthur, qual que é melhor? Não existe melhor linguagem de programação. A melhor linguagem de programação é que você gosta de usar, é que você utiliza nos seus projetos. Ah, mas eu prefiro tal. Tudo bem, cada um tem sua preferência. Ah, tal linguagem é melhor. Depende. Algumas linguagens são utilizadas para um específico propósito. Existem linguagens que são utilizadas para coisas como lançar foguetes. E tem outras linguagens que não são aconselhadas a serem utilizadas desta maneira. Existem linguagens que são mais apropriadas para certas tarefas do que outras. Claro, isso é muito importante saber. Por exemplo, você não vai querer utilizar uma linguagem muito pesada, uma linguagem de muito alto nível para lançar um foguete. Mas você também não quer utilizar uma linguagem tão complexa, tão rudimentar, tão baixo nível para, por exemplo, fazer um Facebook, para fazer um Instagram. Você vai gastar muito tempo de programação e você muitas vezes não vai conseguir um resultado tão bacana. Pessoal, e claro, isso daqui é apenas uma introdução a todos esses assuntos que a gente vai estar tratando durante as aulas, tudo bem? Questão de programar e tudo mais, estar descobrindo um pouco mais das linguagens de programação, a gente ainda vai ver. Agora, como é um primeiro contato, eu gostaria que todos vocês primeiro se familiarizassem com esses conceitos da programação
para que depois a gente possa estar subindo o nível gradualmente. Gostaria inclusive de pedir a vocês alguns favores para que vocês estejam pesquisando algumas coisas sobre programação e também sobre o ambiente de programação que a gente vai estar utilizando para estar realizando os futuros trabalhos que a gente vai estar mostrando aqui. Primeira coisa, eu gostaria que vocês estivessem pesquisando um pouco sobre qual que foi a primeira linguagem de programação que surgiu e também qual que é a linguagem de programação mais utilizada hoje em dia. Gostaria também que vocês procurassem aprender um pouquinho, não precisa ser grandes coisas, só se familiarizarem um pouco sobre o Google Colab, ou Collaboration. É o ambiente de trabalho onde estaremos testando códigos desenvolvidos em linguagem Python, que eu estarei mostrando aqui nas próximas aulas, explicando para vocês também. Caso vocês não entendam ou tenham alguma dúvida, sem problemas, nas próximas aulas a gente vai estar abordando a ferramenta aprofundadamente. É apenas uma introdução para vocês já terem alguma noção a respeito. Se vocês tiverem interesse, mandem para nós no e-mail abaixo, ou no Discord, ou no WhatsApp. São mini tarefas, né? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, contatem a gente. Sintam-se à vontade para nos contatar. E como eu falei que nas próximas aulas a gente vai estar programando, eu adoraria que a gente também abordasse um pouco da lógica de programação. Porque apesar de vocês agora saberem que a gente não conversa com computadores da mesma maneira que a gente conversa com humanos, a pegada é diferente, o jeito que a gente trata essa interação também é um pouco diferente do usual, a gente tem que praticar sempre essa interação. A gente pensar, poxa, eu tenho aqui um problema para resolver e como que eu resolvo esse problema se eu estivesse explicando isso para um computador, né? A interação é bem diferente e às vezes não é trivial, porque exige a gente pensar de uma maneira completamente diferente. Aqui eu trouxe um pequeno exemplo para vocês, que seria, por exemplo, eu, Arthur, pegando meu celular e procurando o WhatsApp, no aplicativo. Como que você explicaria isso para mim? Eu vou dar algum tempinho para você pensar nisso. Como que você explicaria para mim, humano, como encontrar o WhatsApp no celular? Tudo bem, agora de volta. O que geralmente a gente pensa, digam para mim nos comentários se vocês pensaram alguma coisa diferente, por favor. Mas o que a gente costuma pensar é, poxa, Arthur, pega o celular, desbloqueia o celular, você vai cair na página inicial, roda as telas iniciais até você encontrar o símbolozinho do WhatsApp lá, aí, escrito WhatsApp, clica nele, fechou. Maravilha, isso funcionaria perfeitamente. Isso funciona perfeitamente, 99% dos casos, com humanos. Agora, o problema cai no que a gente estava discutindo. Não estamos conversando com humanos, estamos conversando com uma máquina. Então a gente precisa dar explicações mais detalhadas, a gente precisa explicar tintim por tintim como que a gente chega lá. Então, vamos pensar. Primeira coisa, a gente precisa localizar o celular. Então a gente precisa falar para o computador, ei, computador, localize o celular. Onde que está o celular? Ele vai procurar o celular. Onde é que está esse celular? Eu não sei. Eu posso ter alguma ideia, então eu posso chutar alguma posição, ou eu posso falar para ele, ei, procura. O problema é que se a gente só falar, ei, procura, vai demorar mais. Se a gente chutar algum lugar, por exemplo, se a gente falar, poxa, eu me lembro que ele estava na minha frente, então a gente pode chutar esse lugar. Se ele tiver, bingo, a gente já achou o celular, não precisa nem fazer o computador procurar esse celular. Se a gente não achar, bom, que pena, a gente pode procurar na região, ou, bom, se não tiver nem perto, fazer o quê? É a vida. Mas a gente tem que primeiro falar pro celular, ou melhor, a gente tem que primeiro falar pro computador, ei, acha o celular. Achou o celular? Então pega esse celular e coloca o dedo no leitor de digital. Mas caramba, o que é um leitor de digital? Então a gente tem que falar pro computador, ei, seguinte, você vai procurar o leitor de digital, que está em tal lugar do celular. Bacana, agora a gente já sabe o que é o leitor digital. Achamos o leitor digital, já sabemos onde é que ele está. Beleza, coloca o polegar
direito, por exemplo, ou o indicador esquerdo, em cima do sensor digital. Mas Arthur, é só colocar? Não é. Colocar o dedinho é só o primeiro passo. Você tem que colocar o dedo e deixar o dedo lá até ele desbloquear. O que a gente poderia falar para o computador? Ei, deixa por 1 segundo, 2 segundos, 3 talvez, 5. O problema é que a gente não sabe direito quanto que demora um sensor digital. Na verdade a gente teria como saber, mas de cabeça a gente não tem a menor ideia. Então se a gente deixar 1 segundo, por exemplo, pode ser pouco ou pode ser muito. Se a gente deixar 2 segundos, pode ser pouco, pode ser muito. 5 segundos talvez seja simplesmente muito, mas vocês entenderam a dinâmica da coisa. Então a gente tem que falar para o computador, ei, deixe o dedo no sensor digital enquanto a tela não desbloquear. Ele vai continuar com o dedo ali enquanto aquela circunstância não mudar. A partir do momento que mudar, a gente fala para ele, pode tirar o dedo. A tela ligou? Bum, tira o dedo. Maravilha. Beleza? Uma coisa, se não entender, manda nos comentários, incomoda a gente no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, no Discord. Faz barulho, a gente tá aqui para ajudar vocês. Bacana. Desbloqueou o celular, ele já vai entrar na página inicial de qualquer maneira. Então, beleza. Estamos, uma vez na página inicial, o que a gente precisa fazer? A gente precisa procurar o ícone do WhatsApp e também o nome do WhatsApp. É um pouco difícil a gente falar pro computador, procura pelo ícone de WhatsApp, ou o ícone verde com um telefonezinho. Então a gente vai ter que talvez deixar o negócio um pouquinho diferente. A gente vai ter que falar para ele, procura o texto WhatsApp. Procura esse texto aqui. Nome do WhatsApp. Beleza, bacana. Ele sabe fazer isso, eu acho. Mas isso, a gente está assumindo que o WhatsApp já esteja na primeira tela do celular. Claro, quando você desbloqueia o celular, você vai na página inicial, né? Você pode ter uma tela só, mas o mais comum é que você tenha múltiplas telas. Porque você tem vários aplicativos instalados, você tem alguns widgets que nem o alarme, o relógio, o clima-tempo, etc. Tudo isso ocupa espaço e você acaba ficando com algumas páginas na página inicial, né? Na página inicial do seu celular. Então, se por exemplo não estiver na página inicial, estiver na segunda página, estiver na terceira página, assim por diante, o computador simplesmente não vai achar. Ele vai procurar na primeira, se achar, bum, achei. Se não achar, não achei. E agora? Então a gente tem que falar de novo para o computador o seguinte, você vai procurar o WhatsApp na tela atual e se não encontrar, rola para a próxima tela e procura de novo. Então, enquanto a condição não for satisfeita, a gente tem que continuar procurando pelo ícone do WhatsApp. Então, vamos lá. Passou uma página, não encontrou? Fazer o quê? Vai para a próxima. Passou mais uma página, não encontrou? Fazer o quê? Vai para a próxima. Passou, encontrou? A gente para por aqui, a gente encontrou o WhatsApp, maravilha, tá ótimo. A gente ainda não encontrou. Se a gente ainda não encontrar o WhatsApp, a gente vai ter que fazer outra coisa. Se o WhatsApp ainda não está na página inicial, a gente vai ter que falar para ele, então vamos para o menu. A gente vai clicar nos 3 pontinhos lá, em algum lugar que suba um menu com todos os aplicativos e dentro desse menu a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer uma varredura completa por todos os aplicativos até encontrar WhatsApp, tudo bem? Essa é a ideia principal. É super simples, não tem nada de programa isso, programa aquilo. É simplesmente uma lógica geral para vocês entenderem como que as coisas têm que ser feitas, como que as coisas têm que ser explicadas para o computador, para que ele possa saber o que fazer. Infelizmente, computadores são assim. Você tem que escrever tudo que ele vai fazer. Mas era para estar subentendido. Computadores não compreendem subentendido, infelizmente. Você tem que falar para ele, carinha, vem aqui, faz isso. Não deu certo? Poxa, que pena. Vem aqui, muda para essa condição. Ainda não atendeu essa condição? Tudo bem, vamos bolar outra coisa. E infelizmente, você também tem que pensar de antemão nessas
condições que podem atrapalhar seu programa. Por exemplo, seria muito fácil se o WhatsApp estivesse na página inicial, mas, infelizmente, às vezes não está. Às vezes, nem na página inicial, nem na primeira página ali, ele está. Você tem que ir para o menu. E esse é o tipo de coisa que, às vezes, pode quebrar seu programa. Na hora que você está desenvolvendo o seu software, se você não estiver atento a esse tipo de exceção e você deixar isso passar, uma hora pode dar problema. Pode dar problema instantaneamente, o que seria ótimo. Você logo no começo, quando você estivesse testando o seu programa, você já, opa, algo está errado aqui, eu esqueci de alguma coisa. Mas o problema é que às vezes isso te pega de surpresa. Então, por isso que é muito importante que você sempre esteja atento a essas diferentes condições. Pensar sempre que, opa, o que será que pode dar problema aqui? O que será que o computador pode encontrar que vai fazer ele ficar pensativo? Ou, poxa, no que será que eu não pensei? O que será que pode estar diferente aqui nesse cenário? Né? Uma coisa que eu acabei de me lembrar, eu falei, pô, coloca o polegar. Mas às vezes o polegar está molhado, ou às vezes ele simplesmente não reconhece o polegar. E aí? O que você vai fazer se o polegar não for reconhecido? Ou se, não sei, por algum motivo ele não está conseguindo ler o seu polegar. E você tem algum outro dedo cadastrado no sensor de digital. Então todas essas são opções que você pode estar pensando para tornar seu sistema mais robusto, tornar seu sistema cada vez mais antifalhas. Sistemas antifalhas são muito valorizados e são muito importantes, principalmente quando a gente está tratando de sistemas que nem aqueles lá atrás que a gente viu. Por exemplo, sistemas que trabalham com a bolsa de valores, que trabalham com dinheiro, sistemas de banco. São os tipos de sistema que não podem ter erros, eles não podem encontrar exceções nas quais eles não sabem lidar. Se eles encontrarem alguma exceção, eles têm que falar, bom, eu sei lidar com isso, tudo bem. É uma exceção? É uma exceção, mas tá tudo bem. Eu sei lidar com isso, se acontecer isso, eu respondo com isso. Precisa ser bem pensado, precisa sempre ter alguma atenção especial ali. Claro, você não precisa sempre ficar se preocupando com isso. Por exemplo, se você está começando agora, que nem eu acho que a maioria de vocês está, vocês provavelmente vão começar com softwares super simples. Por exemplo disso é uma calculadora. É sempre um ótimo programa para você começar. Ou então simplesmente colocar coisas na tela. Olá mundo. Não precisa se preocupar com esse tipo de coisa ainda. Né? Ou se você quiser se preocupar, tudo bem. Só checa ali se, por exemplo, um exemplo de calculadora, você só está implementando, você só está fazendo um software para adição e subtração. E o usuário, por algum motivo, ele coloca divisão ou multiplicação. É muito interessante que você, na hora do desenvolvimento, você consiga pensar nisso e falar, poxa, eu não quero que o usuário faça isso. Se ele fizer isso, ele vai chegar numa parte do meu sistema que ainda não está feita, ou que meu sistema não faz, não realiza, está completamente fora do escopo do meu programa. Então você pode colocar, por exemplo, uma mensagem para o usuário, falar, olha, essa operação aqui, ela não funciona, essa operação está errada, ou esse símbolo ainda não está funcionando. E barrar, ou pelo menos dar uma mensagem para o seu usuário que ele fez alguma coisa errada, que ele fez alguma coisa que não está dentro do escopo do programa, tudo bem? Já por outro lado, sistemas de banco, coisas que trabalham com números de cartão de crédito, informações que você definitivamente não quer e não pode deixar desprotegidas, são sistemas que precisam muito desse tipo de coisa. Você precisa pensar em todas as possibilidades onde o seu software pode dar problema. É uma coisa muito interessante da programação, que você precisa pensar em como quebrar o seu programa. Às vezes é triste porque você trabalhou muito para construir aquele programa, você ralou, é o seu bebezinho aquele programa, mas infelizmente você tem que pensar também, poxa, como é que eu quebro esse programa? Como é que eu gero exceções nesse programa? O que o usuário pode fazer que eu não pensei, né? Ou que pode burlar o sistema. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela participação, pelo acompanhamento.
Se vocês tiverem dúvida, por favor, deixe nos comentários, manda no e-mail, manda no Discord, manda no WhatsApp. Não fiquem com dúvida, tudo bem? Essa primeira aula, virão mais 5 aulas pela frente, teremos um total de 6 aulas. Nas próximas aulas a gente vai começar a ter contato com a linguagem de programação Python. A gente vai entrar no Colab e tudo mais. Vamos começar devagar, mas a gente vai eventualmente subindo um pouquinho o nível. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, parem a gente, façam questionamentos. A melhor maneira de aprender é perguntando. Não se sintam mal por perguntar. Para quem puder, eu incentivo todos a fazerem aqueles exercícios que eu deixei para vocês. Eu vou deixar explicadinho aqui na descrição também. Manda pra gente nas nossas mídias sociais, nos nossos meios de contato, por favor. A gente quer corrigir o que vocês estão fazendo para que a gente possa dar sequência no curso e também avaliar como que estão sendo nossas aulas. Se vocês estão aprendendo, se vocês estão acompanhando bem, se está sendo dinâmico. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima aula, tudo de bom e abraços!